Olá pessoal, meu nome é Anthony, como alguns já me conhecem, né? E venho aí mais uma vez para a gente poder estar dialogando sobre as questões, relacionamentos, né? E na conotação de chamas gêmeas. Gostaria que vocês deixassem seus likes, que vocês se inscrevessem, porque quando vocês se inscrevem, e inclusive sempre eu estou colocando vídeos, automaticamente vocês já são informados, né, pela base do YouTube, que tem um vídeo novo para vocês poderem assistir, né? Também é uma forma de gratidão, né? Quando vocês dão seus likes, quando uma forma de condição também de amor incondicional. Inclusive é o que o canal, né, fala mais referente à questão do amor incondicional, né? E na realidade, assim, e o propósito do canal é termos a expressão e a liberdade de amar incondicionalmente, né? Seguindo, vamos dizer aí, os processos, né? E a gente fazendo nossas ligações com a nossa espiritualidade e assim nós vamos nos adequando e vivendo da melhor forma em função de nós mesmos e nos empoderando. Esse é o objetivo do canal, né? E também a gente criar uma condição de viver sem barreira. Isso que é muito legal. Quando a gente cria essa condição de não existir barreiras nas nossas vidas e a gente poder avançar, né, pelo universo, tudo fica mais fácil, né? Apesar que eu costumo brincar, né? Porém, não é difícil, não é fácil, porém é importante a gente ter a base do amor incondicional, né? E por falar em barreiras, né? Todos nós sabemos que durante a conexão de chamas gêmeas, tem os quatro processos, né? E vamos dizer assim, que seja um enigma, né? E um desses enigmas existentes que até para nós podermos desvendar é o afastamento, né? Inclusive o tema é o porquê do afastamento, né? Hoje uma escrita, né? Duas escritas tocaram quase no mesmo assunto, então eu vou falar sobre esse tema, a questão do afastamento, né? Então, o afastamento, na realidade, né, quando a gente está vivendo os processos, né, até mesmo ele existe, por quê? O afastamento, por quê? Porque nós não estamos preparados, porque estamos acostumados, até devido às nossas crenças, né? Estamos acostumados a viver em uma realidade totalmente diferente. Estamos acostumados a viver em algo, no caso assim, que nos condiciona, né? Então, a gente está vivendo os nossos processos karmáticos, aí o que que acontece? Estamos já predestinados, né? E de repente aí desperta para você viver assim o amor incondicional, né? Que na realidade o amor incondicional ele é a base das conexões, né? Não tem outra o porquê e não tem outra fórmula. A fórmula exata é o amor incondicional, né? E até mesmo, né, nós por comodismo, o que que a gente prefere? A gente prefere ficar na posição que está por conformismo, né? Então, de repente, quando você se depara com algo que até então você nem previa, né? Você sentia, mas não previa, então você aí começa até mesmo a colocar várias barreiras que é para você não viver isso. E uma das barreiras que no afastamento ocasiona é que ambos, não só o divino feminino, mas também o divino masculino, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a conotação das diferenças até de comportamento, tanto de divino, feminino e masculino, no afastamento, mas já como a pergunta foi feita do divino masculino, então vamos tá colocando que na realidade assim, o divino masculino, ele, o que que acontece? Ele, igual me falaram também da criança, né? Ele tem a criança solta. Então, na pirâmide demoníaco de Karpman, ele coloca no patamar, no topo da pirâmide, ele coloca o quê? A matrix, a sociedade, né? A ostentação.
Então, ele não dá prioridade para o divino feminino, ele coloca no topo, não que ele não reconheça. Inclusive, ele reconhece a prosperidade, ele sabe que ele tem que se dedicar tudo, mas ele, no caso, ele prefere, até ele despertar para a grande realidade, ele prefere ficar na posição que ele está, né? Até então, porque ele está adormecido. Então, ele faz as escolhas, né? Inclusive de relacionamento, de processos karmáticos anteriores. Por quê? Porque como a criança dele é solta, então ele é extrovertido. Então o que que ele faz? Ele pensa assim, né? Dentro da mente dele do terceiro D. Porque no subconsciente dele, ele sabe o que ele está fazendo errado. De dar essa preferência, né? De já não trabalhar o amor incondicional. Então ele pensa assim: vou ganhar tempo e me divertir, mas não que vamos julgá-los, não é verdade? Então, até mesmo por quê? Porque até pelo fato da gente vem vindo, nós viemos, né, através da espiritualidade evoluindo, porque esse é o caminho, a evolução, né? Não existe outro caminho a não ser da nossa evolução, inclusive espiritual, né? Por quê? Porque nós já estamos predestinados, inclusive as chamas gêmeas, elas já nascem predestinadas a elas reconhecerem isso, saber desse pertencimento, inclusive até a própria lei, até o quinto D, né? E na evolução da espiritualidade no quinto D, né, não tem como fugir, principalmente as chamas gêmeas, não tem como fugir, né, inclusive dos seus padrões, não tem como fugir das suas características, né? Então, na Matrix, né, muitos preferem viver, né, contornando, inclusive, os próprios DFs, né, os próprios do divino feminino. Ele prefere muitas vezes contornar e querer viver outros tipos de relacionamentos do que viver, no caso, por quê? Porque é um trabalho. Então, quando ele começa a observar que realmente ele vai sair do egoísmo, né, de trabalhar só para ele mesmo, viver dentro do próprio universo dele, ele faz o quê? Ele prefere não atuar junto, inclusive com o divino feminino. Então, ele prefere, no caso, continuar com os processos karmáticos, né? Que aí a gente entra na questão do livre-arbítrio, né? Mais para frente, como já é predestinado, ele vai compreender que, na realidade, viver o amor verdadeiro, não o amor, no caso, que condiciona, é 1000 vezes melhor até na questão dos benefícios, da prosperidade, né? Dos dons que no caso, vai ficar aguçado. Mas isso tudo é igual eu digo, existe um tempo do atemporal, né? Então, então ele tem a criança solta, mas igual eu fiz o outro vídeo, mas isso não quer dizer que pelo fato até dele ser extrovertido, não quer dizer que ele seja inconsequente, muito pelo contrário. Ele vai despertar, ele vai se iluminar e ele vai fazer a função dele, o trabalho dele. Mas só que a característica, inclusive já os DFs, né? Eles já são, até mesmo para poder dar essa junção, essa diferença, ele é introspectivo, né? Por quê? Porque até mesmo na característica que eu digo, né, que ele é mais espiritualizado, porque nasceu primeiro, já vem aqui já no 3D, já vem trabalhando tudo isso, né? Mas, é assim, e o que o divino masculino faz é mostrar para ele que ele pode viver na plenitude no 3D. Olha que maravilha. Então, o que que acontece, né? A criança dele estando, no caso, solta, ele dá condições de mostrar para o DF que mesmo a criança dele estando presa, ele consiga fazer as coisas, né? Ele consiga dentro do 3D atuar dentro da prosperidade, né? Isso que é super interessante, né? E no caso
E, e, e ele mostra também para os DFs, né, que no caso até então está conhecendo também a conexão, ambos estão conhecendo a conexão, então ambos até começam a entrar num atrito, porque um é extrovertido, o outro é introvertido, e aí vem o divino masculino e mostra essa flexibilidade, inclusive quando estão juntos, mostra que você pode viver na plenitude mesmo dentro do 3D, né? E o afastamento existe para ambos. Esse afastamento ele existe para ambos trabalharem a si próprios, né? Gerenciarem a si próprios. Inclusive já é proposital o próprio universo, né? Dentro da percepção, dentro da plenitude, vê que ambos não vão conseguir trabalhar, né? Dentro se não tiver trabalhado seus polos, né? Yin e Yang, orgulho e ego, o que, que vai acontecer? Vai dar uma explosão, igual eu costumo brincar, né? Então, o que, que o próprio universo faz? Por quê? Porque a intensidade do amor incondicional, tanto para ambos, né? Ambos os polos, é muito grande, é até diferente dos outros processos karmáticos. Tá aí uma das características das chamas gêmeas, né? Por quê? Porque assim, ó, se reconhecem desde que se encontram, já percebem que já vem vindo de outras existências. Então, para vocês verem a complexidade que é. Então, é algo assim fenomenal, é um fenômeno. Então, não tem como eles não existir até o afastamento para poder atuarem de uma forma melhor no reencontro, né? Então, assim, e é algo natural para a gente sair também do apego, porque se não passam pelos processos, o que, que vai acontecer? Vai existir um relacionamento aí, uma união de apego, de ciúmes, de coisas tóxicas, de perseguição dentro da união. E dentro da união não cabe o apego. Então, por isso que cada um tem um tempo para poder estar trabalhando para se autoconhecerem, porque quando forem viver a união, não existir, inclusive, e ser desprendido do apego e realmente trabalhar em prol do amor incondicional. Porque se ambos não trabalham isto, e muitas vezes as almas gêmeas ajudam nesse resgate, de reconhecer o amor incondicional. Porque suas almas gêmeas também, que estão vivendo processos karmáticos, né? Também têm suas chamas gêmeas. Então, é uma oportunidade de ambos trabalharem juntos para aprenderem sobre o amor incondicional, né? Então, pessoal, assim, ó, desejo boa sorte para vocês. Fico feliz quando as perguntas, né? E a gente vem com as respostas, aí eu vou pesquisar, né, para ver, tal, tal. E assim, esse tema realmente, inclusive, do afastamento, eu vou fazer mais vídeo falando sobre os 4 processos, porque sempre é inovador. Sempre temos que estar nos atualizando, né, até mesmo na questão das circunstâncias do que estamos passando, né? E assim, e criou um vínculo, né, entre a gente e o canal para nós não sentirmos assim, vamos supor, na deriva. A gente sempre saber que estamos nos atualizando e nos aperfeiçoando para viver da melhor forma a dinâmica. Desejo boa sorte a todos, né, e até o próximo vídeo.